trazendo aos mestres, né, os nossos mentores, os nossos Deus Souls para estar presente nesse momento conosco, trazendo alegria para esse encontro, entendimento, tranquilidade, discernimento, para que nós possamos acessar o melhor de nós, né, sem julgamentos, com muita alegria, com mansidão, para que nós possamos expandir as nossas consciências e acessar, né, onde os nossos fractais de almas, né, para que a gente possa agregar nesse trabalho tão grandioso, para que nós possamos estar com os olhos abertos, os olhos da mente, né, do plano de Deus, Pai, Mãe, Vida, né, nesse plano vibracional, para que nossos chakras estejam alinhados para essa recepção, para a gente poder receber tudo isso, né? Com grande valor para as nossas vidas, né? Para as nossas vidas terrenas, nesse plano terreno, para que nós possamos, sinceramente, com grandiosidade, acessar e plasmar aonde precisa desse amor, aonde precisa e necessita dessa mansidão, desse entendimento, para que nós possamos ter veículos, canais de amor, harmonia e mansidão. Pode fazer, Mestre Adé. São Germain e toda a milícia celeste, conserva-nos em prece, preserva-nos dos testes, e movimenta-nos nas energias e nos alicerces, nessa egrégora que nos rege, em harmonia com os mestres, com as áureas e toda a frequência magnética que exercem os portais e abrem as portas, os nossos ancestrais. Gratidão. Gratidão. Grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, que Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito, as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e que ele vede a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na Terra. Que assim seja. O Templo de Moria convocará os melhores construtores. Eu afirmarei o escudo e as flechas dos inimigos adornarão as armaduras da vitória. Sê paciente em tua vigilância. O chamado pode vir mesmo em hora noturna. Os fiéis são surdos à voz do estranho. O sol matinal se evidencia por aqueles que despertam cedo. Os trevosos são aqueles que, pelo sono, perderam a aurora. Eu estou contigo e te protegerei. Cada homem cria o seu caminho. Então, fala só um pouquinho. Hiperboreanos é uma energia, né? Pelo que eu entendi. De onde eles não tinham uma forma igual a gente tem assim. Eles eram com uma energia, certo? Certo, como se fosse uma nuvenzinha. Uhum. E Mas que conecta permanecendo. a Terra. Estava começando, como diz a Delsa, estava começando a fazer as vértebras. Lembrando que o mais importante é a gente entender que nós precisamos de fazer o movimento em nós. A partir do momento que a gente consegue sentir essa vibração, a gente consegue emanar. E às vezes a gente está na ânsia de ajudar o outro, né, no coletivo, a gente imagina que a gente tem que fazer para o outro. Só que é o contrário. Você faz em você para que o outro consiga sentir essa vibração no seu campo.
né? Porque nós somos um coletivo, né? Nós somos uma teia ligada entre, né? A gente já viu isso, o André, a gente já presenciou isso, né, André? Nas vivências do Hércules, como é que nós somos conectados. É, Então, é importante que cada um de nós vivenciamos isso de uma forma coesa, conosco, em presença, para que a gente consiga fazer, então, essa cocriação de limpeza, né, de pureza, no sentido genuíno, amoroso. Porque a gente, na verdade, a gente conhece o amor, só que a gente esqueceu dessa vibração, porque o amor, ele não é um sentimento, ele é uma vibração, ele é uma energia, né? E nós precisamos de trazer isso para as nossas células, para ela reconhecer novamente essa vibração. Então, quando ela está repleta de amor, ela está imune de qualquer doença, né? E isso é muito bacana. Existe uma ilha, em uma determinada ilha, isso é um estudo científico, né? Em uma determinada ilha, existem duas coisas, por exemplo, né? Mas eu vou explicar aqui mais fácil de entendimento. Em uma determinada ilha, um determinado macaco pegou uma batata e lavou essa batata no rio para comer. Todos aqueles macacos que estavam perto começaram a fazer a mesma coisa que o macaco. Pegava a batata suja de terra, lavava para comer. Em outra ilha muito distante, os macacos não tinham convivência entre eles. Em outra ilha, digamos aqui, nós estamos no Brasil, o 100 macacos está no Brasil, um desses macacos resolveu fazer essa experiência com a batata. Aí lá nos Estados Unidos tem um outro macaco. Esse macaco resolveu fazer a mesma coisa tempos depois. Então, o que você aprende, o que você faz com você, tudo que você vibra aqui, em algum momento, nessa bola rolando, alguém vai fazer na ponta. Do mesmo jeito que você fez. Por isso, o ensinamento de que você precisa começar a fazer a sua parte. É aquilo. Vibro em mim, porque eu vibrando em mim, isso vai reverberar. Por que Telos, os mentores de Telos, estão nos ensinando a fazer esse exercício? Porque eles fizeram isso e deu certo. Tanto deu que eles fizeram lá e nós estamos recebendo aqui. Por que existem as canalizações? Porque nós mesmos estamos recordando que a gente canaliza. Que a gente consegue acessar nossas próprias memórias. As canalizações nada mais é do que o entendimento daquilo que você já sabe. Só que você não recordava. Aí precisa de alguém, entendeu? Entrar no seu campo etérico, né? O seu eu sou, as suas entidades, que é você, uma frequência mais elevada, acessar o seu campo. E passar através da sua consciência, entendeu? Do seu plano mental, para o seu etérico, para que você capite. É como se pegasse assim, um parafuso, encaixasse ele no seu aparelho. Aí, uma vez apertadinho, o parafuso vai acontecer o quê? Está conectado, não é assim? E aí você nunca mais esquece. Por exemplo, você nunca mais vai esquecer essa energia que você sentiu agora. Sempre quando você falar em telos e lembrar dessa experiência, as suas células vão ter o mesmo processo. E vai avançando cada vez mais. Por isso a importância da meditação, a importância de você fazer sua leitura, a importância da gente estudar todos os dias naquele horário. Entendeu? Porque é uma rede, está tudo ligado, está tudo conectado. E não estou falando daqui da Terra, estou falando de todos os outros planetas, porque nós tivemos a confirmação essa semana de que quando a gente abre esse portal aqui,
milhares de planetas estão estudando com a gente. Por quê? Porque eles não entendem sentimento, porque lá no planeta não existe sentimento. Sentimento é coisa do humano. Entendeu? Porque eles entendem amor. Amor é uma vibração. Não é sentimento. Quando eu digo eu te amo, eu estou falando balela. Porque amor é uma vibração. Eu quero nomear o amor, mas é uma vibração. Eu sinto no meu campo esse amor. É uma vibração de mansidão, entendeu? Que eu fico, assim, completa. Não sinto falta de nada quando eu estou nessa vibração do amor. Você dá vontade até de chorar de tão gostoso que é essa vibração. É tão amorosa que te preenche inteiro. Então, as suas células reconhecem aquilo. Então, quando a gente chora e xinga, eles nem sabem o que é que a gente está fazendo. Eles aprendem com a gente, entende? E isso abaixa a nossa frequência. Então, eles estão tentando entender e alinhar por que a nossa frequência abaixa. Por causa desse sentimento. Quando a gente abaixa essa frequência, aí os nossos Deus superiores não conseguem acessar o nosso campo. E quem acessa as nossas sombras? Aí, quando as nossas sombras acessam, a gente vai sentir outras coisas. Porque o humano sente, tem sentimento. Então, o humano vai sentir dor, o humano vai sentir raiva, o humano vai ter depressão, o humano vai entrar nas drogas, o humano vai beber, o humano vai fazer um monte de coisas para... Por quê? Porque aquela vibração também está nele. Só que ele precisa fazer o quê? Não é só transmutar. Então, eu tenho uma raiva, eu vou transmutar essa raiva. Não, eu preciso de compreender essa raiva. De onde está no meu corpo, na minha célula, essa memória. Porque ela foi adquirida aqui. Porque eu decidi experienciar essa raiva. Em algum momento eu experienciei essa raiva e ela foi tão intensa que ela ficou registrada. Então, quando alguém diz algo, isso vai trazer um gatilho para mim. Esse gatilho é a minha memória inconsciente trazendo para o meu campo vibratório essa lembrança. E aí eu fico com muito, tipo, fico com sangue nos olhos, né? Assim que o pessoal fala, tô com sangue nos olhos. Então, se eu não ter esse entendimento, eu parto para briga, eu mato, eu faço um monte de coisa, né? Assim. Então, eu preciso de ter esse entendimento de que tudo que eu sinto é porque o meu corpo vibracional aqui no físico entrou em contato nesses éons, nesse período da minha vida aqui, nesse planeta, onde eu fiz algo em aprendizado. Então, eu preciso aprender, não é recuar. Eu não posso recuar daquele sentimento. Eu tenho que olhar para ele e tentar fazer perguntas. Aonde que está em mim essa raiva? Em que lugar? E prestar atenção no corpo, porque ele vai vibrar. Às vezes ele vai ter um aperto no coração. Então, se você sentir esse aperto, você precisa de olhar para ele amorosamente, porque você vai ter uma imagem. E quando você tiver essa imagem, você não pode ter medo dessa imagem. Por mais que ela seja violenta, você tem que olhar para ela como se estivesse passando na tela da TV. Porque aquele eu que fez aquilo não é esse eu de hoje. Mas ele ficou lá naquela lembrança. Então, o que eu faço? Eu preciso de olhar para ele. A informação não é luz? Eu preciso de olhar para aquela minha sombra, para aquele meu ato, e encarar as consequências. Qual é a consequência daquilo? Ah, eu fiquei com raiva. Eu fiz isso, fiz aquilo. Eu preciso tomar consciência. E isso não tem a ver com perdão, isso tem a ver com consciência, com responsabilidade.
Eu preciso tomar conta do meu eu agora que está lembrando. Então, eu preciso olhar aquilo. Olha, realmente eu fiz isso. Eu não tinha consciência, mas eu aprendi. E aí você joga aquela energia curadora em você, no seu campo, para que aquele eu que não está iluminado, que faz parte de você, que você atraiu para o seu campo, receba essa vibração amorosa. Ah, Beth, não sei o que é o amor. Então vibra o raio dourado do sol. O raio rosa. Joga a chama violeta. Nós temos todos os raios aí. Joga o raio verde de cura, porque você precisa de jogar o raio verde de cura, porque aquilo é uma patologia, porque ficou na sua célula, ficou agarrado em qualquer momento, você vai doer aquilo ali, aquilo vai ficar danificado, porque tem a memória. Então, se eu tenho essa consciência e levo essa consciência para o meu corpo, o 20º macaco vai fazer a mesma coisa. E nós estamos acionando o 20º macaco no futuro. O meu eu do futuro é agora. Então, eu tenho essa consciência, eu preciso cuidar dele. E o nosso papel não é igual Telos que foi para debaixo, lá para o fundo do mar, para poder fazer aquilo lá, digamos, no escondido, aprender sozinho aquilo no escondido. Não. Eles atencionaram lá, nós precisamos passar pelo mesmo papel, só que nós vamos atencionar nesse corpo, é a última encarnação desse corpo. Não existe outro momento. Ou eu desperto agora e resolvo as minhas celeumas agora, neste plano, ou eu vou estacionar e vou voltar para o meu corpinho lá congeladinho e tá tudo bem. Só que não, né, gente? Então, é sobre isso. Então, quando o Telos fala que vai nos encontrar, ele vai nos encontrar mesmo, porque nós vamos mudar a nossa frequência e a gente pode se preparar, porque se a gente está pensando que vai encontrar um lindo, bonito, igual a dama aparece no livro, não é não. Isso é aos olhos do que plasmou na época. Mas eles são energia. Como é que você define uma energia? Né? E se a gente for ver as leis herméticas, tudo é dualidade, né? Nós temos o nosso dual aqui. E no plano nós somos duais, e somos duais, nós temos o masculino e o feminino. Isso é luz e sombra. Todos nós temos. O que nos separa dessa grandiosidade que é a vibração do amor é porque a gente exclui a nossa sombra. Nós queremos ser santos, nós mascaramos quem somos. Passa de bonzinho. Gente, tem coisas na nossa memória que ainda não foi desperta e nós precisamos assumir responsabilidade disso, que nós somos ignorantes, e ponto. Somos, estamos aprendendo todos nós. Os próprios mestres ascensionados, eles ainda têm coisas para aprender. Se você perguntar para o mestre ascensionado se ele já viu Deus, ele vai dizer que não. Ele ainda não chegou nesse nível e talvez nem chegue. Mas se ele sente a vibração, sente. Então, a gente precisa de entender que nós somos seres duais, nós precisamos de olhar a nossa sombra, porque sem a nossa sombra nós não vamos para lugar nenhum. Não existe livro pela metade. Ou você tem o livro inteiro, ou você não compreende o livro. Entende isso? Nós não podemos rasgar aqui e falar assim, eu não quero essa parte aqui, não. Então, nós precisamos entender isso com amorosidade, com respeito pela a nossa existência. Isso é respeito pela nossa existência. É honrar a nossa existência, a oportunidade que a gente está tendo. Isso aqui esse planeta é uma escola. E vai ter momentos que a nossa sombra ela vai vir desesperadamente. E não vai ser para nos desvirtuar, não. A ideia de que eu estou obsediada é só uma desculpa para não olhar para a sombra. Não admitir que nós somos capazes de nos libertar
Não é da sombra, é da ignorância. Nós temos que levar luz, informação para aquela sombra. Ó, queridinha, naquela época, fizemos isso sim juntas, mas agora nós vamos fazer isso aqui juntas, ok? Ok? Vem cá, que você me pertence, tá tudo bem. Vou compartilhar com vocês. Você estava falando dos raios, né? Dentro do estudo da apometria, quando a gente faz o ancoramento, que a gente se conecta com a Mãe Gaia e traz a energia da Mãe Gaia, a gente traz as cinco chamas co-criadoras, que é o raio vermelho escarlate, raio azul, raio amarelo ouro, raio rosa e a chama a chama violeta, né? E ela se entrelaça do nosso cardíaco por todo o nosso corpo. Então, é uma força muito grande. E quando você está trazendo, é impressionante. O corpo, ele movimenta, ele age, né? Igual a Andrea falou, você sente, né? Porque ela está dentro de nós, né? Essa sabedoria, essa fé, transmutação, bom, enfim, tudo, né? E quando você entra nessa de tem que e eu não posso errar, Acho. você se coloca superior, porque por que você não pode errar no sentido, nós somos crianças aqui nesse planeta, estamos aprendendo, né? Então, até o seu professor que te ensina, ele erra. Com Mas certeza. a diferença é que talvez, entendeu? Ele passa uma autoridade de que não tem erro. Mas nos bastidores ainda tem, tudo tem erro, porque, aliás, tudo tem erro, não, tudo é certo e tudo é errado ao mesmo tempo, porque não tem nada 100% nesse planeta. Exato. Porque estamos todos em construção. A própria Gaia está dando uma balançada, uma sacudida. Então, ela está colocando em tese, em teste, o que realmente é bom. Porque nós sabemos que o mal, tá, existe. Mas o bem também. Mas o que é mal, o que é bem? Nós não temos essa noção. E aí a gente não aceita as nossas imperfeições. Gente, pelo amor de Deus, por que a gente não aceita? Porque tem alguém cobrando da gente. E esse alguém é tanto quanto nós ignorantes. Também está em construção. Então não existe cobrança. É você que se permite se autocobrar. E aí você adoece. É. E a gente não quer nem olhar para isso, porque nós não achamos que merecemos um bom lugar. Da gente, né? Qualquer coisa que você faça, pode. Se Falar você. não é egoísta. Se não faz, é porque é preguiçoso. E Se aí vai. A você. gente vai dando desculpa, a gente vai nomeando aquilo e não olha profundo por que que aquilo está me incomodando, é porque eu não quero fazer aquilo. Entende? Então, existe coisas muito importantes na vida do ser humano que ele precisa parar para poder ver. E saber que eu não estou fazendo para o outro, eu estou fazendo para mim. Entende? Tudo que eu faço é para mim. O outro vai se beneficiar disso porque ele está no meu campo. Ele está aqui, ó. As minhas ideias, por mais que eu chamo de minhas, ela ainda está no campo das ideias. E outra pessoa pode ter a mesma ideia que eu. Quantas coisas eu pensei, eu vivi e não escrevi, que tem milhões de livros aí, com as mesmas informações que eu recebi há anos atrás. Muitas. Ah, porque eu não estava pronta? Não, porque eu fui covarde mesmo. E eu tenho que assumir isso. E não botar defeito no trabalho do outro, porque ele teve pelo menos a coragem de tirar do papel. O que aquela pessoa vai fazer com aquilo que receber? É com ela. Entende? Então a gente precisa de assumir as nossas questões, as nossas decisões do agora, exatamente agora, Paulo, exatamente agora. Então, é sobre isso.
E a gente não olha, não olha, não olha. Então, assim, hoje o que a gente sentiu aqui, não vamos sentir de novo. Porque o nosso corpo já entendeu o que é aquilo. Nós precisamos procurar outra coisa. Dentro de nós que eu preciso sentir. Eu posso potencializar essa vibração em mim. Ah, eu senti o raio amarelo, ok, agora eu quero sentir a vibração, o raio amarelo junto com o verde, como é que vai funcionar em mim? Aonde que vai mexer aqui dentro desse campo? O que eu vou sentir? A energia é fria? Como é que é essa energia no meu campo? Então, assim, por que a gente precisa estar presente para a gente poder começar a sentir o que é necessário para a gente sentir? Porque a gente precisa se sentir com as nossas presenças, para saber como é que elas são, para entender, para a gente trabalhar com todos os raios, né? Porque nós somos essa ponte, nós precisamos trabalhar com essa chama, nós precisamos trabalhar com essa ponte da liberdade, que são todos os raios. A gente precisa de fazer isso conosco. E aí você para pensar assim, meu Deus, eu só fico tentando ver. Gente, quando a gente para de querer ver e abre o campo para o sentir, que essa é a nossa grande qualidade do humano, que é o sentimento que os seres não possuem, gente. Os seres não possuem sentimento, eles possuem vibração de amor, ok? Mas nós, humanos, nós temos essa qualidade, porque a gente não consegue ainda acessar essa vibração translúcida do jeito que ela é. Mas a gente consegue sentir no nosso campo essa pureza, né? Essa coisa genuína, essa coisa verdadeira. E as nossas células, elas vibram com música, nós nascemos na música, né? Nós somos seres vibracionais. E as notas, os tons, eles fazem parte de cada célula. Então, a gente vai vibrar em músicas maravilhosas. Então, a importância de ouvir música clássica. Música que elevam a consciência. Não tem nada para ouvir? Ouve Áureo Corá. Procura lá, Áureo Corá. Bota ele. Bota um Chopin, né? Mozart. Vai ouvir. Não quer, não gosta dessas músicas, vai para a natureza. Trabalha a sua audição. Se você pedir para que o seu eu sou aguce a sua audição, você vai ouvir até o som do mosquitinho que passar perto de você, da borboleta. Vocês já ouviram a asa da borboleta, gente? Então, assim, eu tive uma experiência dessa muito bacana, né? E você consegue ouvir no plano etérico, você consegue ouvir no seu plano mental e no plano físico. Porque seu corpo é vibracional. Quando você esquece que você é carne, que você é vibração, você desintegra e você faz parte do todo, então você vai ouvir tudo. E aí Muito é bom. muito bom, porque aí você parte, por exemplo, aí você começa a ver coisas diferentes. Você vai para um teatro, para uma orquestra, ouvir música, né, sinfônica. Você sabe até qual o instrumento que está tocando. Você consegue separar as notas. É uma coisa Porque louca, gente. melhora a percepção das coisas, né? De tudo, de tudo. De tudo. Né? Então, sempre lembrar que nós temos uma boca e dois ouvidos. Então, o que a gente precisa aguçar? E um É dia isso. também uma coisa que me chamou a atenção, eu consegui ouvir o ponteiro dos segundos do relógio de parede na meditação. Aí eu comentei, eu falei assim,
Vocês conseguiram observar os sons? Porque eu falo assim, tenta estar presente, mas consciente ao mesmo tempo, e não fiquem focados em apenas um único pensamento, que meditar é isso, não é não pensar em nada, que isso não existe, né? Isso eu já aprendi há muito tempo. Não é querer não pensar em nada, o pensamento vai vir, é só não fixar em nenhum. E aí, de repente, eu comecei a prestar atenção nos sons da rua, do corredor, das lojas vizinhas. E aí aquilo eu fui focando de tal maneira que eu escutei o tic-tac dos segundos e o relógio de parede, e ele fica longe. Eu escutei o som do relógio, você acredita? Nós agradecemos os mestres, né, que nos acompanhou nesse momento, os nossos amados Exus, companheiros, os guardiões desse portal do tempo, nossos amados preto velhos, Cacique Pena Branca, Mestre Moria, Ramati, nosso Mestre Saint Germain, muita gratidão, Mestre Adama e todo esse portal de telos. Nossos amados felinos, nossos amados aviões, obrigada.